Tava pensando esses dias que o nosso Pai fala o tempo todo. A primeira coisa que nos acontece quando ouvimos a voz de Deus, quando temos um encontro, então, uma experiência efetiva com Deus, é que nós recebemos alívio para a nossa vida. E Jesus lá, relatado por João, diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, porque eu vou dar para vocês alívio, eu vos aliviarei. É isso que Jesus garante para nós, que Ele vai nos aliviar. Talvez você esteja aí, viveu tanto tempo sobrecarregado com uma culpa, com um sentimento ruim, e aí Jesus vem na sua vida, e quando Ele te encontra, quando você entende que você é filho de Deus, quando você entende que Ele é a resposta para todas as coisas, quando você começa a entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, então toda aquela carga, tudo aquilo que ficava em cima de você como um peso impossível de ser carregado, é então tirado, e existe alívio para sua vida, existe alívio para minha vida. Quando nós estamos em Jesus, existe alívio constante para nós. E quando nós vamos em direção a Ele, isso seja através da palavra, isso seja através de uma oração, uma busca incessante, um pensamento que nos conecta com Ele, nós vamos recebendo alívio. E logo depois desse alívio, o que acontece é que nós recebemos então uma direção. Eu acredito que você já tenha recebido uma direção de Jesus para a sua vida através do Espírito Santo. Por exemplo, você antes era uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensava em si, uma pessoa que tramava, que maquinava o mal, que você era uma pessoa que fazia coisas propositalmente ruins para prejudicar as outras. E aí, quando você encontra Jesus, Ele te alivia dessa culpa, mas Ele te dá uma direção: olha, agora você não faz mais isso. Você era uma pessoa que falava mal dos outros, e quando você vem para Jesus e Ele alivia você dessa culpa, Ele fala: então, mas agora você não vai mais falar mal. Você era uma pessoa que roubava, você já não rouba mais. Você era uma pessoa que não sabia conviver com as outras pessoas sem que você pensasse em se sobressair e puxar o tapete de alguém, que você para de fazer isso. Existe uma direção. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, que nós temos uma experiência com Ele, nós vamos receber uma direção daquilo que fazer, de como nos comportar, uma substituição de uma má ação. Talvez você não esteja conseguindo viver para Jesus porque você simplesmente está deixando de fazer algo, mas não vem substituindo esse algo que não agrada a Deus por algo que faz aquilo que Ele deseja. Na vida cristã, só a negativa não funciona. Nós precisamos substituir hábitos ruins por hábitos bons. Você precisa substituir uma mentalidade ruim por uma mentalidade boa, uma ação ruim por uma ação boa. Ele falou para uma mulher: vai e não peques mais. Como Ele falou para um jovem, e a Bíblia relata, chama ele de jovem rico: já que você fez tudo para me honrar, já que você faz tudo para honrar a Deus, vende os seus bens, venda os seus bens e doe aos pobres. Essa mulher não tem o relato depois do que aconteceu dessa história, mas o relato seguinte desse jovem chamado jovem rico existe. E a Bíblia relata que esse jovem se entristeceu e foi embora, porque ele tinha muitas riquezas. Isso sugere para nós que ele ouviu essa direção e não tomou uma atitude que fosse relacionada à direção que Jesus tenha dado. Talvez você esteja aí recebendo uma direção, um horizonte, um caminho para você andar. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia chama Jesus, dá vários adjetivos para Jesus, dá vários nomes para Jesus, e um deles é novo e vivo caminho. Talvez você esteja recebendo um novo e vivo caminho para andar, só que você precisa tomar o terceiro passo, que é obedecer. Jesus, em um momento ali com os seus discípulos, ele chega para eles e fala assim: é o seguinte, vocês serão os meus amigos se vocês fazem aquilo que eu mando a vocês. Se vocês seguem as minhas orientações, se vocês seguem as minhas instruções. Talvez a sua experiência aí com Jesus, você esteja olhando para o lado e se perguntando: putz, minha experiência com Jesus está bem complicada, está bem rasa. Eu olho ao meu redor, as pessoas tendo experiência com Ele, mas a minha experiência está bem difícil. Talvez seja porque você não está cumprindo com o seu próximo passo, que é obedecer. Talvez você nem saiba o que fazer, e aí é o momento de você buscar uma direção nele, pós-alívio, para que então você consiga obedecê-lo, para que você consiga caminhar na direção dele. Que seja assim todos os dias na nossa vida.
Que seja assim todo dia nas nossas vidas, que a gente receba alívio, que a gente receba uma direção, mas que a gente também tome uma atitude para demonstrar esse amor que está batendo dentro de nós.